O Endrick, jogador do Palmeiras e da seleção brasileira, disse que não precisa de psicólogo. Por quê? Porque ele tem Deus. Porque ele desabafa com a sua família. A maioria, sim, quase todo mundo, respondeu ao menino dizendo assim: seu ignorante, que isso? Que absurdo! Endrick, você não vai ao médico, mesmo sendo crente, para tratar, por exemplo, um problema cardíaco? Por que não ir ao doutor para tratar da mente? A fé e a ciência andam juntas, seu ignorante. Muitas pessoas disseram isso. E aí, o Endrick tá certo? Precisamos mesmo de psicologia? Deus é suficiente para lidar com os nossos problemas na vida? Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Para mim, os psicólogos são minha família, tenho que falar. Meu psicólogo, primeiramente, é Deus. Eu não preciso abrir meu coração para mais ninguém. Se eu tenho Deus na minha vida, eu não preciso desabafar com outra pessoa que não vai nem conhecer meus pais, não vai nem conhecer minha pessoa. Então, eu somente tenho que conversar com Deus, tenho que orar. E para mim, meus psicólogos realmente é minha família. Se eu tô com eles, eu tô feliz. E eles estão me fazendo bem. E eu não creio que eu não preciso nem achar uma pessoa que nem conhece minha família direito. Para mim, meus psicólogos são minha família e Deus. Gente, então o Endrick disse isso aí, não preciso de... O meu psicólogo é Deus. A primeira coisa a falar é o seguinte, meu amigo, parece que não precisar de psicólogo hoje se tornou crime. É porque o jogador do Palmeiras, ele nem chegou a criticar a psicologia. Ele só disse, eu não preciso. Não pode! Tem que precisar sim, Endrick. Tem que pagar consultas caras, Endrick. Fazendo terapias por anos e nunca ser curado, Endrick. Afinal, como o negócio da psicologia iria se manter se as pessoas começarem a achar que Deus é suficiente, Endrick? Que a família é o bastante? E eles são bem assim, eles são bem ditatoriais, por exemplo. Eu creio como o Endrick, nunca precisei, graças a Deus, de psicólogo. Nunca fui, graças a Deus por isso. E já lidei com tudo, morte de filho, passei fome, 4 vezes processado. Foram pelos psicólogos. Por quê? Porque eu disse que eu não preciso, eu creio que Deus é suficiente, não acredito na psicologia, disse isso mesmo. E aí o que eles disseram? Tem que processar esse cara! Ganhamos. Ei, psicólogos que me processaram, daqui a pouquinho vai chegar aí pra vocês, tá? Vou processar vocês. Não, mas é óbvio, tem que ser assim, na base Porque não tem como, os argumentos são bem fracos. Não tem como vencer via argumentação, então tem que tentar aprender. Ou então fazer essa pressão, como estão tentando com o menino aí. Em segundo, vamos lá. Esse papinho, né? Mas você não é crente? Você não vai ao médico? Então por que não ir ao psicólogo? Ora, porque a Bíblia, ela não me instruiu sobre como operar coração. A Bíblia, realmente, o pastor, ele não lida com cérebro, o coração, o funcionamento do corpo humano. Não, isso de fato não é. Células, pulsos elétricos, nêutrons, prótons e elétrons, isso não é esfera da Bíblia. A Bíblia não trata desses assuntos. Então, a Bíblia não instruiu sobre como operar um coração, mas ela deixou instruções bem claras sobre como lidar com a alma, tristeza, ansiedade, com os problemas da vida. E nós procuramos, por exemplo, um cirurgião porque a medicina é ciência, já a psicologia não é. É simples assim. Eu não preciso me desabafar com alguém que eu não conheço, disse o Endrick. Certíssimo, moleque. É isso mesmo. Veja bem, o que abrir o coração tem a ver com ciência? Eles dizem, os psicólogos, não é apenas isso, não sei o que lá. Vocês sabem que é. O que abrir o coração tem a ver com ciência? A ciência é a observação dos fenômenos naturais. É a busca por padrões, causa e efeito. Como você coloca os sentimentos, desejo, medo, num tubo de ensaio? Como que você faz isso? Como que você encontra padrões em algo tão subjetivo como o comportamento humano? O cientista Alex Berenson, um cientista político, autor conhecido por seu trabalho em comunicação científica e política de ciência. Ele também é PhD em microbiologia pela Universidade de Washington e é especializado em microbiologia molecular e bioinformática. Ele escreveu um artigo, sabe o nome? Por que a psicologia não é ciência? Por que podemos dizer isso definitivamente? Porque a psicologia, diz ele, muitas vezes não atende aos 5 requisitos básicos para que um campo seja considerado cientificamente rigoroso. Terminologia claramente definida, quantificabilidade, condições experimentais altamente controladas, reprodutibilidade e, finalmente,
previsibilidade e testabilidade. A pesquisa sobre felicidade é um ótimo exemplo de por que a psicologia não é ciência. Como exatamente a felicidade deve ser definida? O significado dessa palavra difere de pessoa para pessoa e especialmente entre culturas. O que deixa os americanos felizes não necessariamente deixa os chineses felizes. Como medir a felicidade? Os psicólogos não podem usar uma régua ou um microscópio, então inventam uma escala arbitrária. Hoje, pessoalmente, estou me sentindo cerca de 3,7 em 5 feliz. E você? Exatamente. Como? Como que a gente faz com a felicidade para tratá-la de maneira científica? É por isso que até o século XIX a psicologia era um ramo da filosofia. Karl Popper disse o seguinte: teorias psicológicas da conduta humana tinham, na verdade, mais em comum com mitos primitivos do que com ciência. Em 1979, a revista Time publicou um artigo intitulado Psiquiatria no Divã, que dizia o seguinte: é necessário diploma para conversar com uma pessoa e dizer que ela está sendo dura consigo mesma? Se psiquiatria e a psicologia são tratamentos médicos, por que seus praticantes não conseguem apresentar resultados científicos verificáveis como os resultados obtidos por outros médicos? Os próprios psiquiatras reconhecem que muitas vezes sua profissão cheira a alquimia moderna, repleta de termos técnicos confusos, ofuscação e mistificação, mas pouco conhecimento verdadeiro. Eu poderia dar alguns exemplos disso. Assista a minha série sobre psicologia, eu dou vários exemplos ali. Mas vou dar um aqui, de que isso aqui que eles estão falando, que foi publicado na revista Time, é verdade. O Ítalo Marcílio, já fiz um react aqui dele, reagindo a um vídeo dele, em que ele faz a seguinte pergunta. Tá ali, ele psiquiatra, ele está falando com outros psiquiatras, dando aula para eles. E aí ele pergunta: qual é o critério, né? Como a gente faz um exame para diagnosticar depressão, ansiedade, esquizofrenia? Qual é o critério? E é sério, aí ele faz a pergunta e fica assim, ó. Porque não tem resposta, não tem critério, não tem um exame. E aí ele continua: vocês terão que confiar em vocês mesmos. Você imagina? E eu pensando que a ciência é a descoberta de regras e padrões que você repete, mas não. Aí ele diz: a psiquiatria é o seguinte, confie em si mesmo. Ou seja, é como se o psicólogo fosse a medida de todas as coisas. E aí o Ítalo continua: porque psiquiatria é isso mesmo, gente, não tem padrão, tal, é meio mágica. É certinho, descreveu com maestria, psiquiatria e psicologia também. Enfim, além disso, há mais de 500 abordagens psicológicas, uma contradizendo a outra. Né? Um psicólogo fala: você é um idiota, um ramo psicológico, você é um imbecil. Qual seria o correto? Qual? A psicanálise de Freud? Freud, aquele cheirador de cocaína, sexomaníaco, que tinha como centro de sua filosofia, né? Porque é isso que o que ele fazia enfim, a ideia de que uma criança tem atração sexual pela mãe. É sério, ele dizia isso, o complexo de Édipo. E pior, ele tirou isso sabe de onde? Do laboratório. Não. De um mito grego. Pior ainda, distorceu o mito. Sim, pois no mito, Édipo não sente atração pela mãe. Ele tem um relacionamento com ela por não saber que ela é a sua mãe. Ao saber que é a sua mãe, ele fura os próprios olhos. Ou então, poderíamos seguir a filosofia, melhor, a psicologia de Jung, que confessou no seu livro que obteve suas teorias através de um espírito chamado Filemon, que vinha falar com ele e que ele o tinha como seu guru. Ou então, Carl Rogers, a esposa ele deixou no leito de morte e a abandonou para viver com outra. Mas por conta da consciência pesada, ele se aliviava com sessões espíritas. E o mais interessante é que quando, sabe, eles xingam, nos ofendem, querem nos prender, seu ignorante, doente, você não sabe de nada, moleque, você é um jogador de futebol imbecil. É o que eles fazem, né? E aí, a gente mostra alguns dados interessantes, como por exemplo, o DSM, o maior documento da psiquiatria. E é ali que está descrito o que é doença, o que não é, obviamente utilizado na psicologia em ambos. O DSM é o documento que estabelece, é a classificação deles do que é doença mental e o que não é, síndrome, transtorno e por aí vai. Enfim, é a chamada de a Bíblia da psiquiatria por eles mesmos. Sabe como eles chegam às conclusões de que algo é doença ou não? Votação. Quem confessa isso? Allen Francis. Um papa da psiquiatria confessou isso no seu livro Voltando ao Normal. Ele fala sobre as doenças mentais, como elas foram classificadas no DSM-3. E pior, ele diz que esse DSM foi ótimo. E ele fala que o critério que usaram para dizer que algo era doença mental ou não foi votação. Votação que era vencida por quem falava mais alto. Abre aspas para Allen Francis, que foi diretor do DSM-4. Sempre que persistia alguma controvérsia, a vantagem era de quem fosse mais barulhento, confiante,
teimoso, experiente, ou falasse com Bob era o diretor do DSM-3, falasse com Bob por último. É uma forma terrível de desenvolver um sistema diagnóstico que ficaria sujeito a todo tipo de viés, mas era o melhor disponível na época. E tem outra coisa interessante, o próprio Allen Francis comenta, ele, diretor do DSM-4, que eles quase colocaram o café, porque o povo é viciado em café, quase alegaram, eles quase colocaram lá no DSM que tomar café mais de uma vez por dia já é considerado um transtorno. Aí ele diz, qual o critério para dizer que isso é uma doença, né? Não tem. E qual o critério para... Mas eles quase colocaram. E qual foi o critério para não colocar? Aí ele responde, a gente achou que não ia ser legal. Muita gente, né, quase todo mundo acordar de manhã achando que tem um transtorno. Esse é o critério? Esse é o critério? Veja, isso aqui é uma doença, foi comprovada, a gente conseguiu analisar aqui no laboratório, isso é câncer. E tá todo mundo com câncer no mundo inteiro, mas a gente não vamos dizer que é doença não, porque tem muita gente que tem essa doença, então, olha a loucura! Mas isso aí é ciência. E aí de nós, de discordarmos dela, hein? Cadê em nós? A pecha de imbecil, negacionista e por aí vai. E o mais interessante é que o Allen Francis, ele considerou que antes do DSM-3, as terapias humanas eram uma baderna. Abre aspas para o Allen Francis. Os psiquiatras começaram a parecer charlatães. Mas este critério, votação. E quem falava mais alto na votação, ganhava. Este critério, diz o Allen Francis, salvou o diagnóstico, salvou a psiquiatria e a psicologia. Ah, mas agora mudou, o DSM-5 já. Por exemplo, antes homossexualismo era doença, agora não é mais. Qual o critério científico para dizer que era doença e qual o critério científico para dizer que não é mais? O psiquiatra Thomas Szasz diz, política. Há muito tempo, ele já havia falado sobre como a psiquiatria e a psicologia haviam se tornado simplesmente questões políticas. Nesse caso aqui fica claro isso, o movimento LGBT, que toma conta hoje do judiciário, toma conta daquilo que molda o pensamento, dos grandes elementos de influência da sociedade. Eles tomam conta. Então, eles falam, opa, vamos tirar esse negócio daí. E tiraram. Outro exemplo de ciência, no último DSM, depressão. Se 2 semanas depois de perder um parente, você ainda tem tristeza, desânimo, alguns sintomas ali relacionados à tristeza, você está doente. Sabia disso? Você tem um transtorno. Por que 14 dias? O que acontece é que às 23 horas e 59 minutos do 13º dia eu estou saudável e à meia-noite do 14º dia eu tenho um transtorno. O DSM-5, ele diferencia transtorno de ansiedade para ansiedade normal. Como? Quando a ansiedade é excessiva, aí é um transtorno. Página 541. Ok. E qual é o critério para determinar quando é excessivo? O que o médico falar, página 542, na versão Kindle. A determinação do quanto a ansiedade é excessiva é feita pelo clínico, ou seja, não tem critério nenhum. O que isso é ciência? O critério é estabelecido pelo próprio doutor. A psicologia finge ser ciência, ela é uma religião que compete com o cristianismo. Carl Jung disse que o psicólogo ocupa o papel do sacerdote. Os psicólogos tratam do quê? É da alma, do comportamento. Os puritanos chamavam a si mesmos, chamavam os pastores de médicos da alma. E um discípulo de Freud disse, os pacientes nos obrigam, o psicoterapeuta, a assumir o papel de um sacerdote. Nós precisamos ocupar com problemas que, em termos estritos, pertencem ao teólogo. No artigo, em 1942, a APA, Associação de Psiquiatria Americana, ela reconheceu que a alma e o cérebro não são o mesmo e que coisas relativas à alma não são do domínio da medicina. E no caso da psicologia, ela trata de fato com doença? Eles mesmos vão alegar que não. Tratam do quê? De problemas filosóficos, de sentimentos, algo que é da teologia, da filosofia. Porque realmente, problemas cerebrais, neurológicos, células, não, isso não é da esfera da atuação da igreja e do pastor, nem da sua tia. Mas problemas da vida, problemas imateriais como como lidar com a carreira, com a tristeza, todas essas coisas são da esfera da Bíblia, sim. A lei de Deus é perfeita e restaura a alma, diz o salmista. E um pai que ama é um conselheiro infinitamente melhor do que um doutor que lucra com a doença. Lucra quando você nunca melhora. Allen Francis disse, o DSM-4 era uma coleção de construtos diagnósticos temporalmente úteis, não um catálogo de doenças reais. Tá vendo? O próprio Allen Francis, um papa da psiquiatria, diz, não é doença real, a gente não está falando de doença. E se você quer um exemplo disso, TOD, transtorno opositivo desafiador, a criança que não consegue ouvir não. Olha que coisa doida.
É doença. Uma criança que não consegue ouvir não é doença. Tem alguma prova biológica, algum marcador biológico que o gene do não, da criança que não consegue ouvir não, existe isso? Não existe. Isso aqui é apenas um nome pseudocientífico para retratar o comportamento humano. É isso, eles estão apenas aparentemente dando nomes científicos para problemas cotidianos da vida. Nomes científicos para comportamentos. E aí pronto, a mágica acontece. Se torna medicina. Exemplo do TOD. Transtorno opositivo desafiador. Eu conto sempre essa história. Um menino chegou a um retiro de igreja, uma fazenda, com um diagnóstico de TOD. Ele tem um transtorno. E aí, ele não pode ouvir, não. Os organizadores do evento disseram, aqui você vai ouvir, porque aqui tem regra. Resultado, durante o final de semana, o menino foi curado. E aí, quando ele voltou para casa, ele voltou a ter TOD. Porque lá na casa dele tinha um papai bem tolinho que acreditou nessas besteiras. Ha! Mas idiota é o Hendrik. O idiota é o Hendrik, que não segue a boiada. Quem não é gado, quem se recusa a seguir essa boiada, ele se recusa a repetir isso só porque está todo mundo dizendo, aí é o idiota. O Hendrik é o idiota. Porque o frouxo, ele é assim. Se todo mundo diz que a grama é rosa, ele repete isso também, sem nem entender. Ele não está nem aí, mas se está todo mundo dizendo, psicologia é ciência, todo mundo tem que ir, então ele repete. E tem mais, o artigo 2 do Conselho de Ética da Psicologia diz o seguinte, ao psicólogo é vedado induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou qualquer tipo de preconceito, quando do exercício de suas funções profissionais. Sabe o que é isso aqui? É para dar o aspecto de neutralidade, mas é mentira. Porque essa posição já é uma posição filosófica. E a posição filosófica da psicologia, ela é ateísta em essência. E desse ateísmo surge, por exemplo, a posição utilitarista. O Allen Francis, ele confessou isso ao dirigir o DSM-4. A posição filosófica adotada por eles foi o utilitarismo. Ou seja, eles têm uma posição filosófica. É que só não pode usar a posição filosófica da Bíblia. Aqui no Brasil, por exemplo, você pode até, como o governo disse recentemente, eles reconheceram que as religiões afrodescendentes podem ser usados sim no tratamento ali com os psicólogos. Agora a fé cristã não pode. Então, caro Hendrik, concordo com você e parabéns por ser tão novo e macho. Primeiro que também eu gostei demais aquele dia que você foi com a roupa lá, uma roupa de homem, não aquela sopa desses maloqueiros aí. Moleque, você é demais. E tem outra coisa, outro grande motivo que prova que o Hendrik tá certo, né? Ele tem muita personalidade. Não vai ficar mentindo com isso não, hein? Mas é verdade, que moleque de personalidade. Mantenha isso, não fica regando não, tá? Não fica pedindo desculpa não, não foi bem isso que eu quis dizer. Mantém, é isso mesmo, e deixa todo mundo te xingar e daí? Mantém. E tem outra coisa, outro grande argumento para provar que o Hendrik tá certo, gente. Ele joga no Palmeiras, não tem como tá errado. Deixa um comentário aqui, Deus abençoe. Se alguém falar que Palmeiras não tem mundial, hein? Pode quebrar aqui, não faz isso não. Deus abençoe, até o próximo vídeo.